Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:02 agora, seja bem-vindo. Eu sou Mauro Frisman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos acompanha pelas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir todos os nossos canais na internet e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. E nós queremos a sua participação, fazendo perguntas aos nossos convidados hoje, pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Os convidados do Gente que Fala de hoje já estão todos presentes aqui. Primeiramente, aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens das redes sociais, o sempre deputado, o senador José Aníbal, do PSDB. Seja bem-vindo, Aníbal. Bom dia, Mauro. Obrigado pelo convite. Uma ótima mesa. Vamos ver se fazemos um bom programa para os nossos ouvintes e espectadores. Sem dúvida que será um excelente programa. Conosco também a professora Valneide Romano, presidente da Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, a PAMPESP. Professora, seja bem-vinda ao Gente que Fala. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite e espero poder contribuir com o nosso conhecimento para mais um bom programa de hoje. Também conosco agora aqui à minha direita, a professora Loretana Paulieri Pancera, primeira vice-presidente do CPP, o Centro do Professorado Paulista. Professora, seja bem-vinda. Mauro, obrigada pela oportunidade e nós estamos aqui no Gente que Fala, principalmente para cuidar e tratar muito bem, com carinho, de um problema tão grande que é a educação. Sim. E também conosco, fechando a mesa, o presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, o Antônio Tutílio. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Gente que Fala, Tutílio. Mais uma vez, muito obrigado. É sempre uma alegria aqui, Mauro, participar, principalmente com a mesa, sempre deputados e senadores da Aníbal e representantes da área de educação, que é uma das coisas mais importantes do nosso país. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, muito obrigado. Antes aqui do nosso primeiro tema, só queria fazer aqui o registro da perda, infelizmente, do cantor Roberto Leal neste final de semana, aos 67 anos de idade. O corpo do cantor está sendo velado na Casa de Portugal, aqui na Avenida Paulista, e como todos já sabem pelos registros, o Roberto Leal foi vítima de um câncer de pele, que acabou levando a problemas hepáticos. Então, infelizmente, perdemos o cantor Roberto Leal e os nossos sentimentos em nome da equipe do programa Gente que Fala, a todos os amigos e familiares do cantor. Vamos ao nosso primeiro tema de hoje. O orçamento do Ministério da Educação para 2020 prevê uma queda de 54% nos recursos para a educação básica. Serão 230 milhões e 100 mil reais contra os 500 milhões de reais deste ano. Já a dotação prevista para concessão de bolsas no setor terá um recuo de 43%. As estimativas de receita para essas duas áreas são as mais baixas das 4 últimas propostas orçamentárias do MEC e contrariam o discurso do Ministério da Educação de priorizar a educação básica. José Aníbal, dá para fazer mais com menos? Olha, às vezes é possível fazer, né? Nesse caso aqui, com uma queda de 54%. Né? Aqui nós estamos tratando de gente, grande quantidade de gente, e, sobretudo, nós estamos tratando da questão mais crucial. Né? As civilizações se desenvolveram porque foram aprendendo, né? Descobriram o fogo, depois a roda, depois foram descobertas. A seu tempo foram pessoas com grande capacidade de observação, de reflexão, de abstração, que foram entendendo as coisas. O sujeito que viu a tampa da chaleira subir na hora que a água fervia e descobriu que aquilo podia ser, ao contrário dos ventos, aquilo podia ser comprimido, né? E gerar vapor é uma força, enfim. Foi assim, a evolução da humanidade foi através da educação, do saber, né? O saber a serviço do fazer, não é?
o saber como forma de avançar, um processo civilizatório, de bem-estar, de aumento de produção, de comunicação, de tudo isso. Quando você reduz recursos para a educação, você está cometendo um ato absolutamente conflituoso com o que é civilizatório, né? Se não tem uma explicação clara, é possível fazer mais com o mesmo? Às vezes você vive situações de crise que você aperta daqui, aperta dali e mantém no essencial aquilo que você está fazendo. Nós estamos vivendo uma crise, mas tem que haver prioridades. Mesmo quando você corta, você tem que priorizar. Onde é que eu corto? Quem é que tem mais razão, quem é que tem menos razão, né? O grande desafio para o homem público é ele identificar exatamente essas prioridades, né? E sintonizar com elas a ação, a construção do orçamento, etc. Esse governo tem se mostrado um governo que trata a educação de uma forma muito, eu digo, quase responsável. O primeiro-ministro da Educação foi um desastre. O sujeito não falava a nossa língua. É gravíssimo isso. Eu não conheço caso na história, a não ser de países que estavam em situação de penúria, de pobreza tão grande, recém-emancipados, países na África e tal, que podem ter contratado alguém para ajudar num ou no outro aspecto. Tal. E o segundo, não sabe escrever. Vive errando. É uma barbaridade. Esse ministro da Educação que não sabe escrever, que troca Z por S, C cedilha por S ou por Z, sei lá. É uma coisa... foi um erro, foi isso. Foi erro nada. Foi o retrato dessa gestão, né? De modo que aqui essa notícia em si mesmo é uma notícia contraditória, porque corta recursos para a educação básica e o MEC diz que vai priorizar a educação básica. Não dá para entender, né? Professora Valneide, como profissional de ponta ali, que está diante dos alunos, como é que você avalia essa questão, esse corte de 54% nos recursos para a educação básica? É lastimável. É muito triste a gente ver que um governo recém-impossado, há quase já 2 anos, e relega, 1 ano e meio quase, né? E relega a educação a esse ponto. Nós já somos aposentadas, mas a gente acompanha o desenvolvimento da educação, até porque temos netos estudando, temos filhos em faculdade, e a gente vê que o nível da educação no nosso país, infelizmente, está decaindo mais ainda. E eu vejo os cortes das verbas como uma irresponsabilidade muito grande, um descaso dos governos para com a educação no Brasil. Nós precisamos de ter políticas educacionais sérias para o nosso país. E os profissionais da educação também precisam ter uma valorização melhor. Hoje, a educação básica, ela está, assim, toda relegada aos municípios. A gente vê, assim, uma inversão do que foi pregado na Constituição. O que cabe ao Estado, e ele está passando para os municípios. E isso acarreta vários problemas, porque os municípios, nem todos eles têm condições de arcar financeiramente para uma educação de qualidade. Então, aí demanda vinculação de verbas, repasse de verbas, e tudo isso acarreta problemas sociais também, muitas vezes. Ao longo de uma vida toda, professora Loretana, no magistério, quais foram as alternativas para poder fazer mais com menos? Porque verba para a educação, a gente a vida toda ouve que falta, né? E aí você tem que puxar o cobertor daqui, ele está curto de um lado, puxa para o outro. Como é que foi isso numa vida toda? Olha, eu vou dizer você, 41 anos em sala de aula, 41 anos. É muito triste agora saber essa notícia do corte de verbas, mesmo porque os primeiros prejudicados não serão só os professores, são os alunos, cortando as bolsas de estudo. Não é toda criança, todo jovem que pode cursar uma escola privada, não é? Então, isso é muito triste,
porque sempre nós ensinamos na escola a prioridade de todo jovem, de toda criança, a prioridade da educação, que justamente começa em casa, não é? Então a gente fica muito triste, porque há outras verbas que podem ser cortadas. Nós sabemos que dinheiro há, principalmente no caso do estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Isso não é lorota, não é mesmo, não é? Como é que fica a situação do resto do país? E mesmo porque a lei das bolsas de estudo, no caso da prefeitura nossa aqui de São Paulo, nós estamos sabendo que, aliás, soubemos sexta-feira, que em terminando o Fundeb, a prefeitura economizará 7 bilhões. 7 bilhões. Então, o dinheiro existe. Seja de onde for, honestamente, o dinheiro existe. E outra coisa também, nós temos que sair, nós, das entidades do magistério, temos que sair dessa zona de conforto que nós estamos, não por nossa vontade, que nós nos encontramos, e ir à luta. Porque sair e ir para Brasília, lutar para que o Fundeb não seja extinto. O Fundeb sendo extinto será o caos da educação paulista. Tutílio, o Brasil gasta anualmente 6% do PIB com educação pública. Isso muitas vezes é maior até do que o que países desenvolvidos gastam. O que a gente está fazendo de errado? Eu acho que, além do problema financeiro, o senador já colocou bem, Zé Aníbal, quando ele fala de prioridade. Falta, inclusive, gestão. O problema é que nós, às vezes, temos o recurso, mas o recurso não chega onde deve chegar. Ele não chega na escola. Nós temos até problemas com corrupção com merenda, tivemos recentemente isso. Então, esse governo, concordo plenamente com o senador quando ele diz que, na verdade, quem está à testa da educação não tem capacidade. Porém, nos governos anteriores também nós tivemos grandes problemas. Por quê? Os governantes, durante as suas campanhas, o que eles falam? A educação é a grande prioridade. E isso nós não vemos quando se aprova um orçamento, quando se discute um orçamento, e aquela prioridade ficou esquecida. Não verificamos a execução desse orçamento, não acompanhamos aquilo que vem sendo feito. Eu até contesto um pouco essa colocação dessa previsão de 54% de déficit, porque existe hoje uma vinculação. Você não pode colocar abaixo, no caso federal, de 20% das receitas correntes líquidas. No caso de São Paulo, 25% da receita corrente líquida. São Paulo tem um pouco mais. Então, será que o nosso orçamento vai decrescer 54%? Será que essa previsão de 2020 em relação a 2019 é 54% menor? Não acredito. Eu não acredito que isso esteja acontecendo. Não vai acontecer esse valor de 54%, porque a vinculação não permite que se reduza. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que verificar, e eu acho que isso foi colocado de uma forma imprópria. Nós colocamos, por isso que, senador, eu lembro, no caso de São Paulo, nós fazíamos, no caso de prioridade, nós tínhamos até, lançamos na ocasião, orçamento base zero, que era exatamente para mostrar prioridade, que tinha alternativas em que se colocava, olha, se eu colocar tantos alunos, são mais alunos ou mais alunos, e as prioridades iam sendo colocadas por todas as secretarias e discutidas. Hoje não se faz mais isso. Hoje se verifica quanto é o valor do ano passado, se dá um percentual de inflação e não se discute o essencial. Não se discute um planejamento, uma programação que, infelizmente, os governos não fazem. E aí, o que acontece? Acontece que a execução não é acompanhada. E o povo não acompanha, também não tem obrigação de ter detalhe de orçamento, mas nós, como entidades, temos obrigação, nós estamos engatinhando ainda nisso, temos obrigação de mostrar para o povo o que significa prioridade, o que eles colocam no orçamento, o que eles fazem na execução do orçamento e aquilo que eles não fazem, principalmente o que eles não fazem. Porque tudo aquilo que é projetado naquela ocasião do orçamento não é realizado. E isso nós não nós precisamos combater esse tipo de coisa. Senador Zé Aníbal, ainda nesse dado aqui, dessa previsão de queda de 54% nos recursos,
Isso vai até contra o que o próprio governo prevê de crescimento para a economia em 2020, que é de 2,5%. Eu tentei paradoxo. Tentei falar com o pessoal da instituição financeira independente do Senado, que é o pessoal que tem as melhores informações estatísticas sobre o governo atualmente. É uma instituição dirigida pelo Felipe Salto, que trabalhou comigo, faz um trabalho brilhante para checar esse número, exatamente porque há uma vinculação. Eles podem ter feito um remanejamento de recursos, mas eu não sei se na vinculação para a educação tem as rubricas para a educação básica, para isso, para aquilo, que impediria de fazer o remanejamento. De qualquer maneira, eu vou me esclarecer sobre isso, e na próxima vez que vier aqui, eu poderei falar. Né? Eu não consegui falar com o pessoal, foi quando eu estava vindo para cá. Eu gostaria de complementar, Sim, apresentar um dado, que hoje o Fundeb, ele representa 63% do financiamento da educação brasileira. O Fundeb é o Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação Básica e Valorização dos Professores. Então, do Fundeb, nós tivemos em 2018 cerca de 149 bilhões e 700 milhões aplicados na educação básica, e os outros 88 bilhões e 300 milhões vindos de outros fundos. Então, isso é um dado estatístico, porque nossa entidade fica em cima, acompanhando, mesmo porque nós estamos correndo o risco de sermos excluídos do novo Fundeb. Né? Já que você tocou nesse assunto, professora Valneide, do Fundeb, a gente vai falar um pouquinho mais adiante no programa a respeito do fundo, que expira agora em dezembro de 2020, e fica aquela expectativa do que vai acontecer, se renova ou se entra um outro fundo aí em substituição. Vamos falar primeiro. O Senado realiza hoje a última sessão de discussão da reforma da Previdência em primeiro turno. A reforma é prioridade do governo e muita coisa vai mudar nas regras da aposentadoria. De forma geral, ela virá mais tarde, mas algumas categorias, como militares, policiais e professores, têm algumas particularidades e, com isso, regras de aposentadoria diferenciadas. A reforma mantém esses regimes diferenciados, mas aplica alterações em suas regras. Professora Valneide, hoje está prevista a última sessão, a quinta sessão, para discussão da reforma no Senado, quando termina também os prazos para as emendas. Depois o projeto volta para a CCJ do Senado, e aí tem a sua sequência. Formatação final. A sua formatação final, para ir para o plenário. Né? Porque há toda uma expectativa e um trabalho para que não volte para a Câmara. Sim, né? sim. O que tiver que ser alterado vai ser incluído na reforma paralela. Como é que vocês estão se movimentando para a questão dos professores nessa reforma paralela? Estamos de olho, estamos acompanhando dioturnamente, porque já na emenda 43, né, que mexeu, a 41, a 43, que mexeram com a nossa aposentadoria, muitos professores ainda estão naquela fase do pedágio, trabalharam uns 25 anos, mas não têm a idade ainda, né? E agora, nesta nova PEC, na 06, eles quiseram ampliar a faixa de idade. Sim. Né? Mas foi abrandado, né? Caiu para 57 mulheres, 60 homens, né? Mas tem uma coisa aí que eles não mostram para a sociedade, porque na categoria dos professores, nós temos professores efetivos, concursados, nós temos professores que conseguiram, sem o concurso, mas conseguiram a estabilidade pelo tempo de trabalho. Nós temos os professores, hoje não se fala mais em ACTs, falam em OFAs, né, Loretana? Os OFAs, que são aqueles professores que são chamados para substituir os docentes concursados. E esses não têm vínculo nenhum com o Estado. E esses professores ficarão fora desta nova reforma. Eles terão que trabalhar aos 40 anos, e eles não sabem disso, contribuírem, né, aos 40 anos, independente da idade. Então, é uma divergência muito grande dentro da categoria.
Mas nós estamos de olho e também lutando para que não haja, como o governo pretende, a desvinculação de verbas. Não pode haver a desvinculação de verbas. Mais adiante eu falarei sobre essa questão. Professora Loretano. Pois não. O seu entendimento sobre este momento da reforma da Previdência, nessa última sessão no Senado, que pode ser alterado e incluído na PEC paralela, qual é a movimentação do professorado nesse sentido? Olha, aí me assusta muito, quando vão fazer uma mudança nas regras, aí que vem a surpresa, né? Porque na luta do mar com a pedra, quem sofre é o marisco. Não é? Quem sofre é o marisco. Então, é o professor que está lá na sua sala de aula, é o professor que está aguardando a aposentadoria. Me assusta muito, porque nunca a reforma vem favorável, no caso, ao magistério. Mesmo porque, no caso, por exemplo, do estado de São Paulo, quando nós estamos numa luta constante pela valorização do professor, o professor está cada vez mais desvalorizado pelas próprias autoridades, porque nós estamos cansados de solicitar audiências e mais audiências para justamente lutar e discutir o Fundeb. O Fundeb é a grande esperança. Se terminar o Fundeb, não sei que caos que vai acontecer no magistério. Senadora Aníbal, na sua expectativa em relação a essa etapa lá no Senado agora? Olha, primeiro, Mauro, eu queria dizer que eu sou totalmente favorável à reforma da Previdência. Acho que a reforma da Previdência não chegou ainda, do ponto de vista do setor público, onde deveria chegar. Todos nós aqui devemos ter visto um vídeo de um promotor dizendo que o salário dele era um miserê e que ele queria um salário melhor. E despertou a curiosidade da imprensa, foi ver o que ele ganhou de líquido nos 6 primeiros meses do ano, R$471 mil. Isso é uma esbórnia, isso é uma agressão aos brasileiros, isso é um insulto, porque ele não é dos piores, esse é péssimo isso aí, né? Mas tem uns que ganham mais do que isso, aposentados, desembargadores, promotores, procuradores, isto é um crime. Tem um deputado do PSDB que fez um belíssimo discurso na Câmara, semana retrasada, apresentou uma PEC do penduricalho. Eu tenho uma PEC no Senado que ninguém, a qualquer título, em função de qualquer trabalho, atividade, etc., poderá ganhar no setor público, ninguém, na atividade ou na inatividade, mais do que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal, que já é R$33 mil. Mas tem gente ganhando 50, 100, 120, 80, 60 na média. Esse Dallagnol, tão queridinho dos brasileiros, numa das coisas do Intercept lá, ele disse que não sai candidato a senador porque ele ganha muito mais no Ministério Público, na Procuradoria, como procurador. E aqui tem muito mais benefícios. Mas esse aí, todo cheio de certezas, né? Ao se manifestar sobre um desafio que puseram para ele se manifesta por esse lado pecuniário. Quer dizer, é o assalto que é feito ao Tesouro. Esse rapaz que fez o discurso, ele calcula o custo anual dos penduricalhos, em R$20 bilhões. É mais do que o Bolsa Família inteiro. Por que não avança nisso aí? Já aprovamos PEC, eles vão e conseguem uma coisa paralela, eles vão e conseguem, eles próprios que deviam ser encarregados de zelar pela lei, pelo Poder Judiciário, pela transparência, praticam isso. Ou seja, com razão, os outros ficam aqui assustados, né? Quer dizer, se essa gente é tão poderosa para manter todos esses privilégios, imagina o que eles não são capazes de fazer para mantê-los. Podem reformas, mudanças, para sobrar o recurso que é necessário. Porque chova ou faça sol, todo mês cai na conta deles aquela pequena fortuna. E na conta de dezenas de milhões de brasileiros não cai quase nada, né? Em algumas não cai nada mesmo, né? Quer dizer, o Brasil padece, o pior problema do Brasil, do ponto de vista societário, é uma brutal desigualdade. É impressionante isso. Eu já estou entrando nos anos, né? Eu fico cada vez, desde jovem, quando eu me envolvi na política, essa foi a motivação. Mas o que eu estou vendo agora
Eu lembro em 95, quando nós já falávamos em algumas mudanças para fazer como os americanos fizeram. Há uns 20 e poucos anos atrás, tanto os republicanos como os democratas viram que o sistema previdenciário deles ia estourar num período de 10, 12 anos. Então eles se sentaram e fizeram uma reforma, mas fizeram combinados, tanto republicanos como democratas. Criaram um grupo de trabalho com os maiores especialistas e viram o que era necessário fazer para que o sistema continuasse sustentável, né, e sem o risco de quebra. Nós aqui, em 95, a gente já falava disso. O déficit da Previdência era insignificante. Era o grande momento para ter ajustado, olhado para diante, interditado que se fizessem coisas que se faz hoje, né? Enfim, não fizemos. Agora estamos aí, na beira do precipício aí, em matéria de contas públicas. Se estourar o tal do teto dos gastos ano que vem, eu não sei o que vai ser do Brasil. Realmente não sei. O fato é que, do ponto de vista previdenciário, eu sou a favor da reforma, mas acho que ela ainda tem que evoluir mais. Tomara que essa PEC paralela avance bem e possa instituir mais justiça no que se refere à questão previdenciária. Você acredita nisso, Tutílio, que a PEC paralela possa trazer mais justiça? Como olha, antes de falar, eu quero colocar essa colocação do senador José Aníbal é muito importante, quando ele fala que os americanos fizeram uma revisão e nós, por incompetência de todos os governantes que passaram por aí, ninguém se preocupou em fazer nenhuma revisão, ninguém se preocupou em fazer um cálculo atuarial para dizer, ó, em determinado exercício vai acontecer isso e isso em termos de previdência, a aposentadoria vai crescer isso, a pensão vai crescer aquilo. Ninguém fez cálculo nenhum. Estourou por incompetência de gestão de todos que passaram pelos nossos governos. Todos, sem nenhuma exceção. E hoje nós estamos, claro, chegou num ponto que a Caixa deu um estouro e tem que fazer a reforma, claro. Mas se tivéssemos feito lá atrás, quando eles dizem que o servidor é o culpado, o servidor sempre contribuiu, não com o total do limite de R$660 do INSS. Ele contribuiu 30, 40, eu contribuí com 50 anos, com 11% do total do meu salário, como todos os servidores também contribuem com o total do seu salário. E ninguém fez cálculo nenhum. Então, hoje precisa fazer? Precisa. Agora, poderia ser mais suave se nós tivéssemos feito previsão e revisões anteriores, se nós tivéssemos essa colocação que o senador faz dos grandes problemas que acontecem no país, e hoje eu incluo, além do judiciário, eu incluo o legislativo, porque o senador sabe e participou disso, que os penduricalhos dentro dos deputados, os penduricalhos dentro dos senadores, são tão violentos também. Claro, todos eles tinham que ganhar o total, que é o teto do país. É o teto do desembargador, do Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, nós, no estado de São Paulo, nem o teto do desembargador nós conseguimos, porque a Assembleia aprovou e agora entrou com uma legislação de que uma liminar do prefeito de São Bernardo do Campo, e nós não estamos sequer recebendo, eu vou dizer, o estado de São Paulo, em termos das principais categorias, eu vou colocar agentes fiscais de renda, militares, são os mais prejudicados do país. É aqui a força da arrecadação. O estado de São Paulo arrecada quase 50% de impostos federais aqui, que é o grande arrecadador, e recebe de volta, eu dizia, quando reunimos com o governador Paulo Egídio, naquela ocasião, ele dizia, volta para São Paulo 3 a 4% do federal. E continua assim essa descentralização, e o estado de São Paulo é sempre o grande prejudicado, e nós não temos a possibilidade de fazer com que essas categorias tenham um salário. O professor, veja, quando fala o professor, o policial, o militar, tem que ter particularidades, e é claro que tem. Nem o piso é nosso necessário não que tenha, precisa ter. Então, nós estamos lutando na reforma da Previdência, já fizemos um trabalho, incluímos 13 propostas, é aquilo que o senador diz, precisa fazer? Precisa.
Poderia ser mais suave? Poderia, se tivesse sido feito antes. O sacrifício seria menor agora se tivesse muito sido menor. feito antes. Então, agora, o que a gente fez? Colocamos 13 propostas, conversamos com todos os deputados, fomos na comissão especial com os 49 deputados e 49 suplentes, colocamos 13 propostas. Das 13 propostas, uma das quais os professores diminuiu, o Samuel Moreira aceitou 6 propostas. Uma o Senado está aceitando agora, que é o problema dos deficientes, que também estava sendo cortado em 40%, que é um outro absurdo. E continuamos a luta ainda no Senado, porque achamos, por exemplo, que é indecente cortar 50% de pensão. Eu acho que, no momento crítico da vida da pessoa, não pode cortar 50% de pensão. E também a Constituição, no artigo 226 e 227, diz que a aposentadoria e a pensão são obrigação do Estado. E eles querem simplesmente que o povo escolha ou uma ou outra quando ele está numa situação difícil. Senador, não pode acontecer. Senador Zé Aníbal. Só uma observação aqui. Eu não diria que se não fosse verdadeira. Em 96, logo ali em 96, eu era o líder do PSDB na Câmara dos Deputados. Era nesse ponto que eu ia Aí entrar. começamos a discussão sobre reforma da Previdência. Sim. Naquele momento. Sabe o que eu propus ao Luiz Eduardo Magalhães, ele fez por ato da mesa? Nós acabamos com o sistema especial de aposentadoria dos deputados. O que era o sistema especial? Você contribui sobre o teto da Previdência, que hoje não chega a 6 mil, mas enfim, é quase 6 mil, então você contribui a sua parte e a Câmara, seu empregador, a sua parte. A diferença, a Câmara bancava. Nós acabamos com o sistema especial de previdência social dos deputados federais. Se algum deles te fornecer um olerite dele, mesmo que omita o nome, você vai ver lá. Ele contribui para o INSS, ponto. E ele vai ser aposentado pelo INSS, como eu sou aposentado pelo INSS. Eu fui aposentado há 3 anos atrás. Eu não ganho teto do INSS. Eu ganho 4 mil e poucos. Contribui só na Câmara dos Deputados mais de 20 anos. E contribui na Câmara Municipal, contribui no Senado Federal, e não me arrependo disso. Eu acho que foi corretíssimo acabar com esse sistema especial de previdência dos deputados. A partir de então, se ele quer ter uma previdência adicional, ele entra para o fundo, contribui para o fundo e vai ter uma previdência adicional. Mas você ia me perguntar uma coisa. É possível a reforma ideal, justamente lá em 96, eu ia chegar lá no seu momento, enquanto líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Fernando Henrique fez uma mini-reforma, Lula fez uma mini-reforma. Agora não avançamos mais por um voto, né? Pois é. Um voto do PSDB. Exato. Ele disse que votou errado. Eu até hoje acredito. Aliás, a nisso, reforma do presidente Lula, houve até, rasgaram a Constituição porque reduziram o salário. Naquela ocasião, na época Lula, nós entramos com uma ação no Supremo Tribunal, no Tribunal de Justiça, ganhamos por 15-0 em São Paulo, o Jobim era o presidente do Supremo Tribunal, segurou tudo, há pouco tempo, alguns anos atrás, disseram que era legal, que não tinha problema. Por quê? Porque o Supremo hoje está politizado, o Supremo hoje está desacreditado da população, e, na verdade, decide muito mais em função de quem os colocou lá do que aquilo que deveria ser feito. E nessa questão dos cálculos, Sutílio, que você destacou instantes atrás, é uma guerra de informações, uma guerra terrível, né? Sem dúvida. A direita fala que está tudo arrebentado, a esquerda fala que é superavitária, a caixa da Previdência, a população, a sociedade no meio, não sabe o que está acontecendo, e aí a caravana passa, né? Existe um problema, é claro que precisa. Mas quando a gente pega a Seguridade Social, porque a Previdência está dentro da Seguridade Social, e a Seguridade Social é assistência social, saúde, né, e Previdência. E quando nós verificamos, eu recebo todo ano, através da Anfip, de coisas da área federal mesmo, que mostra que a Seguridade Social, que envolve a Previdência, tem superávit. Na verdade, isso era assim, durante anos e anos, 70, 80 bilhões de reais. Quando veio a crise, passou para 12, 13 bilhões de superávit. Então,
é uma dúvida que a gente tem. Não vamos dizer que tá perfeito, tá tranquilo, mas há um problema de que a própria DRU, nós temos a desvinculação da Receita da União, que é um grande absurdo, porque se eu digo que aquilo está deficitário, como é que eu tiro 30% daquilo para aplicar em outras coisas? Isso é que é a DRU. Bom, vamos lá agora falar do Fundeb, que foi criado em 2005 para substituir o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. O Fundeb funciona como uma poupança dedicada à educação. Em 2019, o fundo alcança o montante de 156 bilhões de reais, com a garantia de investimento mínimo por aluno de R$ 3.016,67 por ano. Só que o Fundeb foi criado com data de validade, como eu disse anteriormente, vai expirar no final do ano que vem. O que vai acontecer depois disso? Eu começo com você, professora, que já estava nesse tema. Pois não. Algumas conversas, professora Valneide. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte, nós acompanhamos esta luta do Fundeb, no meu caso, que me aposentei em 1996, e em 2000 me filiei à PAMPESP, Associação de Professores Aposentados, por perceber que é ali que realmente os nossos problemas são discutidos, debatidos, e a gente procura a solução para esta categoria, que é o professor aposentado. Porque não só o professor, mas todo trabalhador, depois que ele se aposenta aqui no Brasil, a vida dele se torna muito difícil. O Fundeb, como o senhor acabou de dizer aí, ele foi criado em 2006, substituindo o antigo Fundef, né? E é um fundo especificamente para financiar a educação. Financiar, assegurar e garantir a educação básica, para a educação básica, né? Da creche até o ensino médio, o final do ensino médio. E o que nós vemos é o seguinte, essa receita, ela é mal distribuída. Embora ela garanta, assegure a educação nos municípios, porque nós sabemos que houve todo aquele processo de municipalização do ensino final da década de 80 e começo da década de 90, e municipalizou-se todo o ensino infantil dentro do estado de São Paulo e outros estados também. E aí os prefeitos abocanharam isso, aceitaram porque de olho na verba, né? Só que esta verba, a União é obrigada a ter não menos que 18%, a depositar não menos que 18% no Fundeb, e os estados e municípios não menos que 25%. Ocorre que aqui no estado de São Paulo, por ser o estado mais rico, a lei estadual impõe 30% da arrecadação dos impostos, né, que o estado arrecada. Então, o que a gente vê? Que o Fundeb, ele é vital para a educação hoje. Ele não pode acabar, de jeito nenhum. E a luta é para que ele seja permanente mesmo, ele se torne uma política de Estado, verdadeiramente, né? Que ele faça parte da Constituição. Nós temos duas PECs, dois projetos de emenda complementares, o projeto, a PEC número 15, de autoria da deputada Dorinha Seabra, do DEM de Tocantins, e a PEC 65, do senador Randolph, também do DEM, só que do Pará. Essas duas PECs, elas têm muitos pontos em comuns, a maioria dos pontos em comuns, há todo um trabalho para que elas se juntem, nós estamos acompanhando as duas PECs, só que elas prejudicam muito o professor aposentado, porque propõem a exclusão do professor aposentado da verba do Fundeb. Hoje, 60% da verba do Fundeb é utilizada para pagamento dos profissionais da educação. E, se essas PECs forem aprovadas, nós estaremos fora, porque eles propõem que essa verba não seja utilizada para pagamento de professores aposentados e pensionistas. Professora Loretana, importa o nome do fundo, se ele vai ser renovado ou se vai ser criado um outro no final do ano que vem? Porque o que tem lá no fundo? Tem o Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, de onde vem o dinheiro?
ICMS também, não é isso? Tudo, ICMS, também. ICMS, Tudo isso- PVA, tudo. Tudo isso Tudo, está em queda por PBI. conta da crise que a gente vem passando aí nos últimos anos. Sem dinheiro, o que é possível fazer? Seja Olha, ele qual for o fundo. Justamente eu estou vendo aqui data de validade e trato a educação como se fosse um produto. Validade, passou a validade, já não serve mais, né? Nós estamos muito preocupados, porque o CPP incorpora nos seus sócios todas as categorias do magistério, desde o professor até o supervisor de ensino, né? E aposentado, nós temos mais ou menos de 45% a 50% de aposentados, num total de 120 mil associados. Então, a preocupação nossa é muito grande. E outra coisa também, eu comparo aqui o investimento por aluno. Será que os políticos não têm vergonha de ver que tão pouco por aluno eles criam tanto problema querendo terminar com o Fundeb? Terminando o Fundeb será o caos da educação. É bom, então, a gente jogar uma pá de cal e acabar com o ensino, acabar com a educação. Porque, para começo de conversa, a valorização do professor está fora da cogitação de qualquer político. Desculpe, o senador Aníbal, eu sempre votei no senhor, né, como representante de São Paulo, mas é a realidade. Nós estamos com um problema seríssimo com a Secretaria de Educação. Nós estamos cansados de pedir, para discutir justamente a Fundeb. Nós não somos sequer recebidos e sequer respondem um ofício pedindo audiência. Senador Aníbal, o que o senhor consegue visualizar lá em dezembro de 2020? Tanto faz o fundo, se o problema é dinheiro? Não, pode mudar até a denominação, mas a denominação pode mudar, mas a existência do fundo certamente vai ser preservada. Eu não tenho a menor dúvida disso. Imagina, o Parlamento Nacional do Brasil não vai cometer uma insanidade dessa. Agora, caberá sempre uma gestão cada vez melhor, e tudo isso tem que se desejar. Mas a educação no Brasil, a tendência, eu acho, depois dessa discussão toda sobre reforma da Previdência, se aguçou muito no Brasil a consciência sobre desigualdades, sobre a questão da educação, não só a educação básica, infantil, que é crucial, porque sem ela não tem nada depois, né? Mas também a qualificação profissional. Quando eu assumi a Secretaria de Ciência e Tecnologia de São Paulo, nós tínhamos 7 FATECs. Eu fiz 4. Ninguém sabia direito o que era FATEC. Comecei fazendo a primeira faculdade pública e gratuita da Zona Leste de São Paulo, que foi a FATEC de A.E. Carvalho, num terreno que estava destinado a um cadeão. Eu convenci o grande e saudoso Mário Covas que não podia fazer cadeão ali, que ali a gente ia fazer uma FATEC. Nem o Mário sabia direito o que era essa FATEC, porque o sistema estava paralisado, o sistema Paula Souza. Estava cheio de dívidas e tal, então tinha que pagar as dívidas de toda a natureza. Saneou o sistema, eu assumi em 99, falei, Mário, vou dar prioridade a isso aqui, ao sistema Paula Souza. E logo, a primeira FATEC, a E. Carvalho, que tinha um tamanho, quando eu inaugurei, hoje é 3, 4 vezes maior. Fizemos uma em Mauá, fizemos uma em Botucatu, que hoje é enorme. Naquela época nós fizemos, era um prédio de uma antiga igreja que os padres forneceram para nós para fazer. Quer dizer, então eu tenho um compromisso com a educação que é permanente. Eu vejo hoje que as coisas evoluíram. Nós tínhamos 7 FATEC, eu fiz 4, hoje São Paulo tem mais de 70, acho que 80 FATECs já. O maior sistema de ensino tecnológico do Brasil é São Paulo. E ETEC, escolas técnicas, tem mais de 200. Tem 300 e poucos mil jovens estudando nesse sistema. Enfim, é preciso ir evoluindo. Eu não vejo nada, nenhuma possibilidade de retrocesso. Há retrocesso nesse governo na concepção, no modo de encarar a educação. Isso básica, claramente. Educação básica. Educação básica, claramente. Na educação superior, eles estão criando dificuldades de toda a natureza, né? Já tem faculdade, universidade que não tem mais bife, né? Outro dia eu vi essa manchete. Quer dizer, isso é sempre uma coisa que ajuda muito o jovem que não tem muito recurso, ele poupa com alimento mais barato, né? Podendo se alimentar de forma mais barata, ele está poupando para poder pagar eventualmente isso ou aquilo, outros custos que ele tem. O fato é o seguinte, falta, a meu ver, uma concepção mais civilizatória desse governo. Esse governo ele tem um viés que é meio rude, meio tosco e regressivo.
não é? Ele tem preocupações que são justas, etc., etc., mas não consegue perceber essa complexidade das sociedades hoje, da sociedade brasileira. Né? Eu estava comentando agora há pouco ali com o Fausto Camunha sobre esses drones que interromperam metade da produção de petróleo da Arábia Saudita e supostamente foram despachados a 800 quilômetros de lá. Eu até brinquei com ele. A civilização vai terminar o século XXI ou não? Porque se há pessoas que mal sabem quem conseguiram despachar 2 drones, interromper metade da produção do petróleo da Arábia Saudita, o que mais é possível fazer em matéria de crime cibernético, etc., etc. Então eu espero que nós tenhamos uma valorização desse sentido civilizatório, de apaziguamento, de busca de grandes convergências para progredir, né? Tutílio, o futuro do Fundeb, para você concluir, Não, para a eu- gente entrar nas perguntas do... Não, eu concordo plenamente. Não há nenhuma hipótese, eu não vejo nenhuma condição de terminar com o Fundeb. Não pode terminar com o Fundeb. O Fundeb tem que permanecer, não tem nada de data de validade, é uma necessidade permanecer. Inclusive, isso tem a primeira PEC, a 15, desde 2015, né, que está lá para ser discutida não, até hoje não. Mas eu acho que eles vão juntar as duas, vão permanecer, e até queria colocar que a Confederação, junto até com as entidades da educação, nós fizemos um substitutivo, entregamos lá no Congresso para que o aposentado não seja excluído. Na verdade, o substitutivo para incluir o aposentado. Porque se, na verdade, esse recurso sair do Fundeb, ele vai passar para o orçamento normal. E o orçamento normal tem a lei de responsabilidade fiscal que você não pode ultrapassar um limite de pessoal. E aí vai dar um outro problema muito grande que tem que ser decidido. Então, não é possível. Acho que o Fundeb continua e nós vamos batalhar lá no Congresso para que o aposentado permaneça como está até hoje. Você me concede um minutinho? Bem rapidinho, professor, para a gente fazer as perguntas. Ainda nesse sentido, eu gostaria de dizer que a Pampesp, ela está agora fazendo um trabalho junto aos prefeitos de todas as regiões do estado de São Paulo, porque eles também são os principais envolvidos nessa questão do pagamento dos seus aposentados e pensionistas dentro do Fundeb. Eu já tenho aqui as perguntas do público. Antes disso, um recado para você que nos acompanha. O programa Gente que Fala tem uma novidade que vai te deixar ainda mais informado sobre os assuntos que te interessam. Nós estamos lançando o Gente que Pode, é o nosso podcast. Como o próprio nome diz, o Gente que Pode, com o Gente que Pode, você pode ter a versatilidade, a liberdade para se aprofundar nas questões importantes do dia a dia. Ele te permite escutar os seus temas prediletos na hora que você quiser, onde você estiver, usando um smartphone, um tablet ou um computador. Olha, gente, os conteúdos do Gente que Pode estão disponíveis no nosso blog, é o gentequefala.com.br. Clique, ouça, saia contando essa novidade para todo mundo. Perguntas do público. Primeiramente, professora Loretana, o Ricardo Santo André quer saber a sua opinião sobre a proposta do MEC de aumentar o número de escolas militares no Brasil. Olha, uma pergunta... São escolas cívico-militares, na verdade, né? Sim. Eu acho que melhorando o ensino, valorizando o professor, pagando um salário, porque há profissionais com nível universitário, como os professores todos têm, ganham muito mais do que o professor, porque o salário do professor é uma miséria. Eu sou contra, totalmente, escola cívico-militar, por vários... mesmo por formação minha, mas eu acredito isso aí não vai resolver o problema da escola, não vai resolver o problema da educação e muito menos o problema do jovem, da criança que frequenta a escola pública. Senador Zé Aníbal, a Marta de Santo Amaro quer saber a sua opinião sobre a escolha de um ministro como o Weintraub, que ela diz assim, a escolha de um ministro como o Weintraub é propositalmente contra a educação? Eu não sei se é propositalmente, porque eu não sei que ideia que o Bolsonaro tem de educação, né? Pode ser que o Weintraub se enquadre na perspectiva que ele tem de educação. Se for assim, é um desastre. Eu espero que tenha sido um ponto fora da curva e que aconteça com o Weintraub o mesmo que aconteceu com o anterior. Só que aí, na sucessão dele, que seja alguém que chegue para
abrir um diálogo com o setor de educação no Brasil e fazer as coisas avançar. Os cortes nas bolsas de quem está no exterior, o Brasil é um país hoje respeitável nessa área de pesquisa, de ampliar fronteiras do conhecimento. Estão cortando essas verbas. Você imagina, você está fazendo uma pesquisa lá na Alemanha, lá no Japão, lá não sei aonde, um cara relativamente jovem e todo envolvido aqui. É evidente que o mais provável é que os locais, os japoneses, os alemães, os ingleses, não, fica aqui com a gente. Nós já teremos formado esse cidadão até o ponto dele ser um pesquisador, né, um descobridor, e aí estão entregando ele de bandeja lá, pelo amor de Deus. Então, minha opinião sobre o Van Traub, sobre ele pessoalmente, eu não tenho opinião nenhuma, que eu não sei nem o que ele pensa, nem aquelas coisas que ele fala. Ele mesmo diz, né, que as mesmas preocupações dele todo dia é atacar os adversários, etc, etc. O ministro da Educação, com esse padrão mental, é um ministro da Educação complicado, né? Tutílio, Marcos de Pinheiros pergunta, o Estado de São Paulo está pagando em dia os precatórios alimentares? Nossa, Marcos, obrigado pela pergunta. O Estado de São Paulo é o maior caloteiro do país. O Estado de São Paulo, tanto a Prefeitura como o Estado, não paga precatório. A questão de tem precatório pendurado há 17 anos, é uma coisa impressionante. E nós soubemos agora, realmente me decepcionou muito um projeto do senador Serra, que ele, na verdade, os precatórios de pequeno valor, pelo menos pequeno valor, que era até R$33 mil, estavam sendo pagos. E em meses se pagava, porque o resto fica anos, 100 mil pessoas já morreram e não receberam precatório. E aí vem o senador José Serra e diz assim, olha, o projeto que ele tem agora, os precatórios só serão pagos depois de tantas postergações, desde a Constituição de 88, se postergou 10, depois mais 10, depois... Agora ele quer que seja pago em 2028, que é um absurdo total. E agora o pequeno valor, o governador de São Paulo está colocando o seguinte, passa de 33 para 11. Nós estamos entrando com uma ação, porque de acordo com o PIB, e o Estado de São Paulo é o maior PIB da federação, como não podia ser diferente, não pode reduzir para 11 mil cruzeiros, ou 11 mil reais, o pagamento do pequeno valor. Isso é uma discussão que nós vamos agora, na Assembleia Legislativa de São Paulo, debater e mostrar que isso é um absurdo, porque precatório é um negócio de calote institucionalizado. Professora Valneide, Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta... Qual é o legado em educação após os 25 anos do governo PSDB em São Paulo? Nossa, será que ele não acompanha? Legado após 25 anos de PSDB no Brasil é esse caos que nós estamos vendo aí na educação, a desvalorização total dos profissionais da educação, a educação básica relegada ao nada, alunos que chegam no colegial, na 8ª série, sem saberem escrever, interpretar texto. Por quê? Porque os professores, não é culpa deles, hein? Não são bem formados, nem bem preparados para trabalhar com o aluno nas séries iniciais. Então, é um caos total. O legado que nós vemos é isso. Precisamos melhorar, mudar essa questão. Precisamos ter escolas boas para a formação de professores. Não essas EADs, né, que aparecem por aí, nada contra o ensino à distância, mas formar professor à distância é complicado, né? Professora Valneide, pode falar, senador? Não, eu só quero dizer o seguinte, eu fico preocupado quando vejo a Valneide. A Valneide se aposentou em 96, e ela falar em caos, né? Eu não vejo assim, não. Eu acho que houve evolução, houve avanços. Acabei de falar de um aqui, o Sistema de Ensino Técnico e Tecnológico de São Paulo é extraordinário. Totalmente público e gratuito. Mais de 300 mil alunos. Quem sai da FATEC, de 10, 9 que saem de lá, saem com emprego. Pelo menos até uns 2 anos atrás. Com a crise pode ter diminuído. Acho e até, mesmo, hein? Não, perdão. Mesmo na área da educação de um modo geral, é uma rede extensa. Não é fácil gerir essa rede, se tenta daqui, tenta dali, há melhoras, há avanços,
há recursos. Mas essa história de caos, falar de educação de São Paulo como caos, eu não Eu sei. que só queria, por favor, colocar. No meu tempo, eu fui assessor do deputado Vaz de Lima, que era do PSDB, e na ocasião, nós fizemos uma proposta que foi tão combatida pela esquerda, que era a elite, porque o USP, Unicamp, Unesp, tem uma elite que pode pagar muito a respeito e poderia realmente contribuir, porque essa contribuição faria com que aqueles que não podem fossem aumentados, né? Nossa, e houve uma revolução total. Eu acho que isso poderia ser aplicado, quer dizer, quem é da elite, quem tem dinheiro precisa pagar, e na verdade nós não conseguimos fazer. Tutílio, eu preciso encerrar. 5 segundos para suas pedidas. Muito obrigado, acho que foi ótimo e que a gente possa ainda contribuir bastante para benefício do nosso país. Professora Loretana, 5 segundos. 5 segundos. Eu agradeço a oportunidade e pedir quem for votar no Fundeb que ele continue pensando principalmente no magistério, na educação. Professora Valneide, 5 segundos. Também agradeço a oportunidade que me foi dada de participar aqui representando a Pampesp. Gostaria de voltar outras vezes, viu? Porque este assunto é muito importante e a sociedade precisa conhecer realmente o que está por trás dos bastidores parlamentares. Senador Zé Aníbal. Eu acho que é importante mesmo a sociedade saber o que está atrás dos bastidores parlamentares, bastidores sindicais, saber de tudo. Mais transparência no Brasil em tudo. Por último, dizer que eu concordo com o nosso bravo Antônio, quando ele diz que de educação paga, de ensino pago em universidades como USP, Unicamp, Unesp, etc., etc., uma parcela, sem dúvida nenhuma, pode pagar. Claro. O que não pode pagar não é difícil atestar. Sim. E não paga. Okay. Um agradecimento a todos em nome da equipe do programa. Pelo convite, hein? Desculpe cortar, senador, senão a gente estoura o tempo aqui. O senador Zé Aníbal, o agradecimento do PSDB, a professora Valneide Romano, vou falar só as siglas aqui, da Pampesp, a professora Loretana, do CPP e o Antônio Tutílio da CNSP. Na mesa de som, o Fabiano Souza, na gerência técnica da emissora, o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala. Você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Obrigado pela audiência, fique agora com Caio Sorriso Show, tchau, até amanhã.